Negócio em Jogo, o podcast feito para você, empresário e empresária, que todo dia arrisca sua pele por acreditar em um sonho. O sonho de ter uma empresa de sucesso. Eu sou o André Castro. Eu sou o Valdinei Silva e hoje estamos com Guto Silva, né? Valdinei Silva, Guto Você Silva, viu, mano. É xará. Deu um match, hein? São parentes, cara. O que nós temos de parente espalhado aí é uma festa, né? Guto Silva é empresário, é professor universitário, já foi também, é professor, né? Oi. Consultor internacional, empresário na área... Agora eu tô copiando aqui do LinkedIn, cara, Vamos lá, só vamos lá. para me ajudar aqui, ó. Empresário na área internacional, rede de varejo de franquias, atuando como trader e consultor internacional de negócios, já esteve em mais de 60 países da Ásia, África, América do Sul, Central e Norte, Europa, Oriente Médio, desenvolvendo canal de abastecimento e estruturação de projetos. Que rapaz! Ei, do céu. você viu a gente quando vai falar assim, Valdinei Silva, contador. Acabou o currículo do cara. Agora O contador tá em alta agora. O cara fala, não dá pra brigar com contador, advogado, nem médico, né? Vai sem precisar. Eu vou falar Valdinei Silva e copiar o currículo dele. Dá moral. nada. E aí, Guto, como é que tá, cara? Tudo É um bem? prazer estar com vocês aqui, agradecer o convite, né? O Valdinei, o André, sempre acho que é gostoso poder contar um pouco da nossa trajetória, né? E, naturalmente, poder inspirar tantos empreendedores que estão aí na luta do dia a dia, poder sempre compartilhar o nosso sucesso, os erros, né? Os equívocos, que é a informação que sempre a gente acaba aproveitando, né? Sim. Então, me sinto muito honrado de estar aqui com vocês, nesse formato bem legal da gente poder fazer um bate-papo, né? sobre o negócio. Show. Legal, vamos te receber aqui. Obrigado pela presença. Obrigado. E vamos para esse papo. Vamos ver o que Vamos sai. lá. Show, muito obrigado mesmo, Guto. Também mais uma vez, né? Agradecendo. Queria agradecer também ao Alex que fez a ponte pra nós. Obrigado, viu, meu irmão? Show de bola. Fez a ponte até pra gente chegar aí nessa conversa. E eu tenho certeza que vai ser incrível, que nem você falou, vai iluminar e trazer consciência aí, que esse é o intuito do nosso podcast, né? Levar consciência mesmo, com erros e acertos, que é normal, isso. essa é a vida do empresário hoje, Exato. né? E, pô, um cara com o know-how disso daí, acho que tem muito a extrair. Ali atrás já comecei, antes de começar a gravar, já quase mandei umas perguntinhas, falei, não, vamos deixar o podcast, senão já começa Vamos já o apertar negócio. depois, vamos apertar depois. Vamos apertar Isso aí. depois. Vai surgindo dúvida na cabeça, quer perguntar, mas fala, não, deixa, tem que render o podcast Claro, também, né? exatamente. Pô, brincadeira. E aí, Guto, você é empresário, então, cara? Desde quando você empreende aí? Olha, a minha formação é na área internacional, comércio exterior, e também fiz alguns anos de Direito, mas não concluí a faculdade de Direito. E já na faculdade, abri minha primeira empresa, né, que não foi tão bem sucedida, mas era também de comércio exterior, despacho aduaneiro, e importação e exportação, trader, né? E de lá para cá, sempre buscando investir bem o dinheiro, tentando render o recurso, sempre atento a novidades e, naturalmente, sempre focado no meu core business, que é de fato a área internacional, a área que eu estudei, que me preparei, né? Então, assim, a minha vida empresarial, ela começou cedo, né? Cedo. Na universidade a gente começa antes, mas acho que é um bom início para você poder errar bastante. E desde lá, muitos erros e acertos, né? Como tem todo que ser, empresário, erro, tenta, não tem... Os negócios não vêm com bula de remédio, né? Vêm com algumas orientações, mas a gente aprende tentando, errando, né? Falhando. Isso eu acho que ajuda muito a você ter essa experiência para ir calibrando melhor os negócios, né? Tem uma coisa interessante, eu estava escutando hoje isso. Claro, a crença que eu já tenho, mas é uma das crenças que uma pessoa de sucesso tem que ter, né? Que não existe fracasso. Exato. Fracasso não existe, tá na tua cabeça só, né? Porque o que existe é o resultado. Exatamente. Independente de resultado negativo ou positivo, vai ser resultado, né? Exatamente. Você não fracassou, você aprendeu um jeito de não fazer. Exatamente. É assim Concordo. que eu- é assim E que eu essa não chego tese é sucesso. por aí mesmo, né? E o que é fracasso, o que é sucesso, né? Sim, Isso exatamente. qual é a altura da régua do sarrafo, né? Sim. Então, eu acho que é importante isso, é que ter esse equilíbrio do mundo empresarial, com a expectativa de conciliar com a tua vida pessoal, né? Porque não tem como desassociar trabalho, eu sou empreendedor e em casa sou outro cara. Eu acho que tudo isso faz parte de um processo harmônico e a gente tem que estar sempre atento, né? É um todo, né? Exatamente. Todo, né? O ser humano como um todo. Ali, né? Antigamente tinha-se muito, né? Separava muito, né? Pô, não, daqui pra trás é trabalho, daqui pra frente é família. Cara, eu não acredito muito. Separar o pessoal do... E com o celular você profissional, até hoje né? vai estar 11 horas, vai responder, vai dar follow, vai encaminhar. Então, essa relação do tempo do trabalho, né, com as tecnologias novas, permite uma dinâmica de vida, e aí entre o lazer, entre entretenimento, o bem-estar, com
com um trabalho contínuo, né? Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas essa é a realidade que tá posta, né? Exatamente. Hoje é essa a nossa realidade, né? Claro, a gente tem que tentar adequar ao máximo, né? Porque, para que nem você falou, equilibrar os pratos e ter um equilíbrio disso, né? Exatamente. Mas você teve alguma inspiração assim ou foi do nada, cara? Vou empreender. Então, como era comércio exterior, eu tinha um colega meu que falou, Couto, eu quero montar, eu morava em Itajaí, que tem uma faculdade importante de comércio exterior, vou montar uma empresa de exportação e importação, porque tem um amigo meu que está começando a importar e exportar, vamos fazer desembaraço aduaneiro, e aí então começamos a movimentar. E logo começamos a trabalhar com exportação. Me lembro bem que a primeira exportação foi gengibre, ali começamos a exportar gengibre, depois biquíni, e importação de peixe. Então a gente se virava nesse negócio aí, mas não prosperou. Foi um negócio em que era eu e ele, a empresa, falava, a empresa, era só nós dois, com duas mesas bonitas, numa sala comercial, mas a empresa durou 8 meses, nós quebramos em 8 meses. Já não pagava conta. Arrisque muito e erre rápido, né? 8 meses já vão fechar a empresa. E talvez também como estudante você tinha que ter um resultado mais rápido para sobreviver e esse tipo de negócio demanda tempo, né? Sim. Então, hoje você consegue identificar o que foi o erro desse negócio? O erro é isso, não tinha capital de giro, não tinha grana. Um business plan bem... Tinha muita vontade, muito desejo, né? Mas coragem. Coragem tinha. Coragem pra caramba. Mas faltou isso, uma estruturação mesmo de gestão, né? Faltou planejamento, faltou princípios básicos para você iniciar um negócio. Foi na louca, né? Mas eu acredito que isso também é válido. Tem negócio que às vezes você planeja muito, programa muito e não acontece. Sim, às vezes a louca, né? Sim. Também faz parte da intuição do empreendedor, do empresário que também contribui. O ideal é poder conciliar os dois, né? O legal é a busca do equilíbrio, né? Que o perfeccionismo deixa você começar o negócio. Exatamente. Agora a loucura faz começar, mas também desencaminha. O perfeccionista sofre, nem consegue Sofre. empreender, Não, né? nem caminha, né? Nem caminha. E pior, cara, que você falando disso daí, realmente hoje é uma realidade, cara, que assola mesmo, assim, sabe? Vamos falar do micro, pequeno, né? Quando o cara inicia, geralmente começa ele sozinho, com a ajuda de alguém, é uma mãe que vem ajudar alguma coisa, no teu caso é um amigo que faz alguma coisa, e inicia ali o processo. E até o nosso podcast, quando a gente pensou, foi assim, cara, a gente precisa, o nosso negócio em si, a gente precisa levar a consciência para as pessoas que existem, pelo menos. Não vou fazer, beleza, uma decisão tua. Mas às vezes você nem sabia que precisava, né, agir dessa maneira. Então, acho que realmente o nível de consciência hoje, infelizmente, do empresário é muito baixo. E a gente não pode falar que não. Por quê? Porque a gente não tem uma estrutura técnica desde nunca, na real, né? Não existe uma faculdade do empreendedor. Venha cá, você vai se formar em 4 anos, você vai ser empreendedor. E é uma ciência, eu vejo como uma ciência. A habilidade com as pessoas, a habilidade com números, a habilidade de gestão. Né? É muito complexo isso. E não ensina em lugar nenhum. E daí o médico estuda 5, 10 anos, o contador 4 e por aí vai, e você sai de lá sendo um contador. Daí você tem que abrir o seu negócio. Né? Você teve que abrir o seu negócio. Só que ninguém te falou que você vai ter que gerir pessoas. Quer dizer, falam de forma subjetiva. Né? Daí você se depara com essa realidade. E o nível de consciência é muito baixo. Se torna muito baixo porque, cara, você sofre, só vai... né? O pequeno sofre nesse sentido, né? Sofre, cara, sofre. Você sabe que eu fui também um bom tempo consultor do Sebrae. Então é um assunto que eu tenho muito no meu DNA, essa questão do micro, do pequeno. E, de fato, esse diagnóstico é muito, muito forte. Na época era projetos internacionais, mas convivia com a filosofia do Sebrae, que tem esse trabalho de apoio. E de fato é isso. Muitas vezes ele não tem como buscar, onde buscar informação, por onde eu começo, para quem que eu peço socorro, para onde eu vou, com quem eu dialogo. Muitas vezes é essa relação informal, com amigo, com um colega, né? E de fato soluções integradas que possam trazer benefício para esse empreendedor, né? Quase um aconselhamento. Isso faz falta no mercado e vocês têm ocupado essa lacuna, né? Trazer uma solução para o pequeno. Eu costumo dizer que, fazendo uma analogia com a medicina, o pequeno às vezes não tem nenhum diagnóstico onde está doendo. Onde dói? Dói tudo. É isso aí. Mas dói o quê? Mas na orelha, mas no pé. É né? isso aí, cara. Então ele não consegue ter essa percepção que é justamente um trabalho mais técnico que vai dar essa condição de entender melhor e melhorar, né? E uma percepção que eu tenho é que quem vai começar um negócio, pequeno empresário, não sabe nem quem procurar. Tem a referência do Sebrae, mas às vezes tem até um medo de procurar o Sebrae. Sim. Por que eu vou lá? Será que funciona? Exatamente. É institucional, né? Quer dizer, não sei qual que é o medo, será, né? Chegar lá, vão me bater porque eu tô abrindo empresa. Qual que é o medo, será? O cara procurar o Sebrae da vida, né, cara? Cara, na verdade, que mistifica um pouco, né? Isso daí. E eu acho que às vezes, cara, tem umas mentiras que contam pro empreendedor. Umas eu acho que é ruim, outras boas, mas enfim. Que nem, por exemplo, eu quando iniciei
no empreendedorismo, até meu pai esse dia falou assim, ô, cara, você mentiu pra mim. Eu falei, por quê, pai? Mas você falou que agora a gente ia poder pescar no meio da semana. Eu falei, pois é, mentiram pra mim também. Eu não sabia. Não sabia que eu tenho que trabalhar o mais. Era maior. Porra, entendeu? Agora tem que bancar tudo. Eu comigo mesmo. Pai mentindo pra mim também, né? E esses mitos que se cria, eu acho que isso atrapalha um pouco a evolução, né? Do empresário. Quando a gente compara os números do empreendedorismo brasileiro, o brasileiro é muito empreendedor. O brasileiro é muito criativo. Se pegar o número falar em startup, que está muito na moda hoje, mas de empresas mesmo, de MEIs, de simples. Nasce muita empresa, mas vocês sabem, morre muita empresa justamente porque falta essa estruturação. Mas está no DNA do brasileiro empreender. Eu não sei se é por necessidade, pela nossa economia, que é muitas vezes... Eu sou da geração que era muito instável a economia, né? Com o plano real, com a inflação, de certa forma foi permitido a planejar a médio e longo prazo, mas eu acho que essa instabilidade trouxe ao DNA do brasileiro essa necessidade de ter o seu negócio, de empreender, né? Então é sempre essa dinâmica, né? De estar olhando para frente e o brasileiro quer empreender. Agora, se vai empreender bem ou mal, já é outra conversa. É outro cenário, né? Que nem eu falei, coragem o brasileiro tem de sobra, né? E Guto, você, cara, viajou quantos? 60 países que o Valdinei mencionou, né, cara? Falei 600 aqui, né? Nessas viagens, assim, pelo que eu vi, eu já pesquisando a tua história, você representava um produto, uma marca fora do país, né? A minha trajetória começa assim, eu abri essa empresa na época em Itajaí, quebramos 6 meses, aí no meio do caminho eu ganhei uma bolsa de ensino para morar em Portugal. Fui estudar em Portugal, Universidade de Relações Internacionais, Universidade do Minho, Braga, norte de Portugal. De lá eu falei, já que estou aqui, eu vou aprender espanhol, vou dar uma aperfeiçoada aqui. Daí fui morar na Espanha, fiquei 6 meses na Espanha, em Salamanca, Universidade de Salamanca, uma universidade importante. E eu falei, eu preciso aprender inglês, faço relações internacionais, comércio exterior, eu preciso estar com o inglês tinindo. Aí eu fui para a Inglaterra, com a mão na frente e outra atrás, né? Estudava de manhã, à tarde trabalhava de garçom de 12h30 às 8h30 para pagar a comida, meu dia a dia e os estudos. Eu fiquei mais 2 anos em Londres. Quando eu volto ao Brasil, com essa... Eu diria que eu estava com autoestima alta, falando inglês, falando espanhol, cheio de sonho, vontade. Eu fazia direito e comércio exterior, tranquei direito para poder, nesse intercâmbio, voltei, já estava adiantado no comércio exterior, me formei, né? E já comecei a trabalhar. Meu primeiro emprego formal foi na Tupi Fundições, em Joinville. Eles estavam recrutando trainee, o programa Trainee é uma das grandes empresas, né? Ou seja, tudo que é bloco de motor, desde Ford, Fiat, Kubota, BMW, tudo produzido em Joinville. Caramba, bloco de motor. Então é uma fundição, aquela coisa, indústria pesada, né? E aí comecei a trabalhar, uns 5 meses, eu recebi um convite, eu sou de Pato Branco, e lá tem uma área que trabalha muito com móveis e madeira, especialmente madeira. Um consórcio de indústrias se reuniram e falaram, nós precisamos começar a fazer um trabalho de internacionalizar, de exportar. E muitas pessoas me conheciam, me fez uma ligação, eu preciso de alguém que fale inglês, espanhol, que tenha tempo para poder viajar e exportar produto dessas fábricas que estão desde o Rio Grande do Sul, de algumas, Paraná, Santa Catarina e São Paulo, e para o mundo. Falei, então... Achou o cara. Achei o cara, e coincidentemente era na minha cidade, em Pato Branco. Falei, vou morar em casa, vou economizar. E já dobrou meu salário de trainee. Eu nem comecei, né? Então, recém-formado. Falei, não, vou entrar nesse projeto. E o que eu fazia era justamente abrir canais de negócio nesses países, né? Não é hoje com a internet muito facilitada. Você fazia um trabalho com as embaixadas, prospecção de mercado, muita informação, muito telefonema. E aí começamos a fazer um trabalho inicialmente na América do Sul, Argentina, Chile, Equador, Venezuela, que eu ia muito para Venezuela, Colômbia... e depois América Central, Panamá, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Costa Rica, depois Estados Unidos, México, Estados Unidos, né? E trabalhei um pouco da África, África do Sul, a África lusófona, né? Com Moçambique, Angola, essa região toda. Então essa minha atividade de exportação foi uma época muito legal, porque você conhecia a realidade de cada país, tinha que ir lá apresentar o cliente, não tinha a facilidade que nós temos hoje com internet, era fax e telefone, né? Caramba, mano. E eu ficava aí, num ano, praticamente quase 5 meses fora do Brasil, batendo em porta, se envolvendo, conversando, construindo essas relações. E eu, por um bom tempo, fiquei nessa pegada, né? De mercado de imóveis e madeira. E aí começou um processo interessante nessa época eu trabalhava nessa empresa como comissionado e trader, né? Ganhava o salário e rodava. Falei, mas eu tinha aquele desejo de montar meu próprio negócio, né? E daí na época começou a acontecer um fenômeno que é muito forte hoje no Paraná, que o Paraná, para quem não sabe, é o maior produtor e exportador de proteína do mundo.
Caramba. Quem quer falar em carne, quem quer comer carne no mundo tem que vir falar com o Paraná, sobretudo frango e peixe. Sério mesmo? Sério, o Paraná é o maior exportador de cara. frango. Olha, se você for no Oriente Médio, o frango que você vai comer é do Brasil. Se for na Europa, 50% do frango que você vai comer possivelmente seja do Brasil. E por aí vai. Caramba, não botava fé. E eu brinco sempre que a soja congelada é o frango, né? Porque o frango, quase 60% do frango é matéria-prima que é a ração. Sim. Né? Precisa milho e soja para produzir. E o Paraná tinha começado aquele ciclo de industrialização, de transformar essa agricultura em proteína animal, especificamente frango, suíno, né? As granjas ali. As granjas. E daí na minha faculdade, a tradição de Itajaí era toda a galera que trabalhava na época na Perdigão, na Sadia, toda essa safra nova de traders são todos meus amigos e colegas, a turma antiga, né? Que começou esse processo de internacionalização na década de 90. Então um amigo meu, Felipe, falou: Guto, vamos montar um negócio, é o seguinte, estou bombando aqui num frigorífico, ele fazia o que eu fazia num frigorífico, tem muita gente precisando desse trabalho de levar solução, vender, despachar, embarcar, só que eu preciso mais produto para ganhar escala. Você está no Paraná, está bombando no Paraná, vamos prospectar aí, vamos montar nosso negócio. Aí nós montamos a Nexo na época, que era trabalho como trader de frango. Então a gente começou com frango, suíno, depois fizemos um pouquinho de bovino, mas sempre foi o frango, que é uma das nossas atividades. E aí começamos a fazer Ásia, né? Vietnã, muito Oriente Médio, Iraque, Irã. Caramba, esses países todos eu ia abrir mercado. Cara, não, peraí. Agora, cara, eu imagino tanto de bizarrice que ele não viu uma foto. Cara, assim, nessas viagens, chega lá, por exemplo, no Iraque, quer comprar frango, né? Mais ou menos essa pegada aí. Cara, o que rola? Tem alguma coisa assim, fala assim, cara, isso aí foi cabuloso, isso foi estranho. Tem muitas curiosidades, né? Porque assim, como é que você busca um importador? Então você, né, porque a classificação, tinha algumas plataformas iniciais para você captar quem importava aquele produto daqueles países, a embaixada, a SECOM, que é a inteligência, né? Passava algumas informações, você tinha que ligar, mandar fax, mandar uma apresentação da empresa, falar: nós sou do Brasil, nós estamos exportando carne, frango, e fazer todo um trabalho prévio, e depois eu ia para o país para olhar, para sentir, para ver se tinha condições, questão financeira, se tinha estrutura para armazenamento, carne congelada, né? Sim. E tem isso, assim, 3 histórias que eu acho curiosas. Por exemplo, eu fui vou falar de guerra, né? Eu fui para Angola em 98, durante a Guerra Civil angolana ainda, estava terminando a Guerra Civil em Angola. Nossa, então, uma experiência bem curiosa, né? Com o pessoal com a AK-47, era uma dinâmica curiosa. No primeiro golpe do Chaves na Venezuela, eu estava na Venezuela, estava em Maracaibo, em Valência. Aí meu cliente falou: Guto, melhor você ir para o aeroporto, eu vou te levar no aeroporto de Caracas e vai embora, porque quando o Chaves tomou o poder, né? Caramba! E uma das experiências que é bem inusitada no Iraque. O Iraque é um grande comprador de fígado, de frango. Então fui umas 2 vezes depois do conflito, mas toda aquela dinâmica de passar passaporte, controle, aquela coisa toda para vender frango. Caramba. Então são experiências assim bem inusitadas, né? Que te dá... Pô, dá isso... Nossa, imagina. E a gente às vezes reclama, né? Tá difícil de vender, o cara vendia. E eu sou muito crítico da relação, porque assim, o Brasil tradicionalmente tem um mercado consumidor, um mercado muito forte. O Brasil nunca olhou para fora. O Brasil não exporta. Nós somos vendidos. Exato. Eu sempre sou muito crítico, porque o nosso mercado é tão grande. Falei que eu prefiro vender aqui em Mitonópolis, Santa Catarina, São Paulo, fala a mesma língua, muito mais simples. Não tem necessidade de exportar. Pela dimensão do nosso país, pelo mercado consumidor de 220 milhões de brasileiros, a grande parte da nossa indústria não tem a necessidade de exportação para sobreviver. Sim. É diferente de uma Holanda, uma Bélgica, a empresa fala: ou eu me internacionalizo ou eu morro. Eu morro, porque não tem... A grande e a pequena. Sim. Então a cultura do mercado internacional é muito tímida do Brasil. Então muitas vezes o Brasil vai lá vender o produto, né? Mas não desenvolve um negócio nesse país, distribuição, venda e assim por diante. Então nós temos ainda um caminhar muito longo. Para o Brasil no índice de internacional é muito, muito tímido. Mas tem espaço para ganhar. Você acha que tem alguma explicação mais assim, por que o cara resolve mandar para fora do que... Eu vejo o seguinte, quando a empresa evolui, naturalmente ela abre mercado, e muitas vezes eu falo que ela é vendida, não é exportada, porque o comprador bate na porta aqui: olha, eu quero produto aqui, quero teu produto. É uma dinâmica, alguns, né, produtos. Mas eu atribuo isso, um mercado generoso, um mercado grande, com estabilidade, mas sempre um mercado muito, muito consistente, o mercado brasileiro, né? Nós estamos numa ilha, né? Do lado do Atlântico, do outro lado, os nossos irmãos hispânicos, então tem problema da língua, é nós com nós mesmos, mas dentro da nossa grandeza.
Então, o Brasil não tem essa necessidade de internacionalizar, sobretudo as pequenas, né? Sim. E será que tem o medo também do cara Tem, lidar lógico. com... Como é que eu vou receber? Se o cara me dá calote, como é que não vai? Lógico, precisa soluções na área internacional para poder orientar. Sim. E hoje mudou um pouco porque com o comércio eletrônico, né, o e-commerce, há naturalmente uma facilidade em você internacionalizar determinado negócio, sobretudo por despacho aéreo. Uhum. Então isso vai mudar um pouco da realidade. Tem um nicho de oportunidade gigantesco para as pequenas aí. Porque às vezes a pequena está competindo aqui, batendo cabeça com o vizinho do lado, tem um mercado global que ela pode explorar, naturalmente, respeitando toda a questão da embalagem, questão técnica, questão que compreende o mercado internacional, mas isso é mais um elemento que afasta do pequeno. Eu tenho que aqui já cuidar de contador, meus problemas diários que internacionalizar, não sei como é que vai ser, mas tem muita oportunidade e muito espaço para poder ganhar terreno com margens de lucros maiores nesse mercado internacional, inclusive para as pequenas e médias. Sim, é muito vantajoso exportar, né? A tributação é mais baixa, você recebe com outra moeda, pode ganhar no câmbio, né? Exatamente, mas tem os riscos, né? Tem que falar, mas se desvalorizar a moeda, eu vou perder. Então, assim, é complexo, mas eu sempre digo, é um mercado a mais, né? É um olhar de um mercado diferente que pode trazer rentabilidade e segurança. Muitas vezes, por estar instável aqui, você canaliza mais produto na exportação e vice-versa. É que na verdade ele associa o pequeno, tudo para ele é assim, pequeno. Eu também estou nessa linha dos pequenos, né? Realmente tem essa questão da burocratização. Pô, tudo é difícil. Eu vender no Brasil já é difícil, imagina fora. Mas se ele soubesse que é muito mais fácil fora do que no Brasil, cara, aqui que é difícil. Se o cara empreender no Brasil, empreende em qualquer lugar. Não, qualquer lugar. Porque eu não lembro qual economista dos anos 70, que hiperinflação, imagina, eles colocavam o dinheiro no overnight, o dia já, né, que tinha aquela loucura, que eu ia com a minha mãe comprar óleo de soja, que ia acabar, ia no combustível. Ele fala assim, olha, o Brasil não é um país para amadores. Tem uma frase cunhada que é justamente isso. Aí, que a dinâmica não, complexa. Assim, cara, o rolo compressor tá correndo a conta batendo, a conta chegando, né? Com certeza. E um rolo que não vem só de trás, né? Vem do lado. Não, de tudo, cara. Você só tem aquela flechinha pra correr. Você vacilou, já era. Atropela. Foi, então, essa é a minha trajetória. Depois nós montamos uma nova empresa de frete marítimo, que tem também esse trabalho de serviço e carrega o frango e outros produtos, né? E aí sempre empreendendo. Recentemente entramos um bom tempo no setor também de varejo, de franquias, agora com energia. Então tá sempre empreendendo, batendo cabeça, errando, acertando. Tá no sangue, não tem como fugir, né? Tá no sangue. Agora com tecnologia, com solução de cobrança. E é isso, é errar, acertar, investir, sim. É correr atrás, é conta para pagar, é CDC que tem que fazer para poder pagar a folha de servidor, é o desafio de quem empreende. Né? Tá, mas daí você está nesse mundo maravilhoso, empreendedorismo, e me resolve ser na política. Você vê que sem juízo, né? Você sabe que... Que pivotada, eu estava com a vida muito bem encaminhada, assim, ganhando dinheiro. Tava muito fácil, né? Ganhando dinheiro, lecionando na universidade. Quase 10 anos eu fui professor de graduação, pós-graduação. Sempre gostei de estudar e fui sempre fazer mestrado, doutorado, escrevendo livro, envolvido com a vida com os alunos. É uma coisa que é muito rica. Te deixa esperto, deixa você atualizado. E aí... Um acidente, eu nem sei exatamente como aconteceu, um acidente político lá na cidade, me convidaram para, Guto, sem trazer essa tua história internacional, tua experiência, apesar de ser muito jovem, para pensar a cidade, escreve o plano de governo para a gente. E aí eu fui me envolvendo, e no final o pessoal foi caindo fora, ficou eu mais uns 10 gato pingado, queria apresentar um projeto para a cidade diferente. Falei, vamos jogar isso tudo fora. Então você vai ser candidato a prefeito, você vice-prefeito, você vai ser vereador, e vamos embora. Falei, então vamos. E aí eu me elegi vereador, sendo o mais votado da cidade. Caramba! E aí minha vida muda completamente, né? Eu já estava com a empresa de exportação, a empresa de frete na época. Tinha iniciado logo um negócio de distribuição de frango, de varejo, que foi um desastre, um negócio que eu perdi dinheiro, que deu muito errado. Que era os caminhãozinhos toquinho distribuindo, tirando pedido. Aí era uma representação... Comprava e vendia carne e outros produtos, né? Então estava nessa vida aí, mas bem e empreendendo, tentando fazer novos negócios. Engatilhado. Aí virei vereador. E aí um mundo completamente diferente, interessante, né? Comecei a participar. E o pessoal, não, você tem que ser para deputado. E aí aí não parei. Aí me elegi deputado estadual. Não, aí antes eu fui convidado para ser subchefe da Casa Civil, secretário da Casa Civil aqui em Curitiba. Me elegi deputado estadual, me reelegi deputado estadual. O governador Ratinho agora me convidou para ser o secretário da Casa Civil dele, né? Caramba. E aí, de fato,
eu fiquei mais guinado, né? A minha vida foi orientada para a área pública, que te consome muito também, trabalha-se muito. Então o Guilherme falou para mim, que acompanha a gente, falou, nossa, quando eu vim trabalhar com você, eu falei, eu vou trabalhar com político, vai ser uma maravilha, não vou fazer nada. Ele falou, Guto, nunca trabalhei tanto na minha vida, porque a dinâmica é segunda a segunda, é pauleira. Então, Guto, porque na verdade, cara, aí também, né, eu assim, hoje eu gosto de política, não falo justamente pela ignorância e intolerância das pessoas. Claro. Esse é o meu ponto de vista, mas eu gosto. E aí eu e o Valdinei, a gente tem uns embates bem bacanas, né, de política. Consegue né? debater, consegue debater, né? Consegue debater. Mas, cara, é uma pivotada gigante, assim, na vida. E eu acho assim, a minha visão de fora, cara, eu vejo a máquina pública, assim, como um grande negócio, uma grande empresa. Não deveria de ter essa percepção diferente, não deveria ser meio que, é a mesma linha. Tem, tá mudando muito. Eu acho que tem uma safra de novos gestores, fala prefeitos, governadores, tá mudando um pouco o estilo, né? Porque a máquina brasileira, de fato, ela sempre foi muito inchada, né? Muito aparelhada. Sim. Se discute muito o estado mínimo, o estado máximo, o estado... Eu digo que o estado tem que ser o estado... o tamanho que precisa ser necessário. Não sei se é porque você fala estado mínimo, mas daqui a pouco tem alguns serviços que o mais humilde, o mais pobre, não tem com o estado mínimo. Então tem que ter esse equilíbrio. E muito da minha visão empresarial a gente conseguiu trazer para o dia a dia do governo, né? Porque eu já tinha sido consultor do Sebrae, conheci um pouco do Nico, tinha professor há muitos anos e sempre empreendendo. Eu brinco com o pessoal, eu sei que quer pagar uma DARF na boca do caixa do Banco Brasil, que não era eletrônica, ia lá, falei, meu Deus, pagando tributo, que raiva do governo, né? É muito imposto, aquela coisa toda. Então tinha esse olhar e no governo a gente conseguiu implantar uns programas bem interessantes. Foi o Descomplica Rural, Descomplica para facilitar a abertura de empresas. Tem muitas coisas, um comitê de desburocratização para simplificar essa relação das obrigações acessórias, que o contador... Muitas vezes, né? A burocracia favorece o contador. Eu brinco com eles, porque muito tempo eu fui deputado estadual do SESCAP e do CRC. Caramba, e eu falava assim, eu representava ele. Falava, vamos simplificar, melhorar essa relação, né? Sim. Não sei, André, eu acho que vai ser mais fácil, cara, falar do que ele não fez ainda. O que você não fez ainda? Pois é, cara. O cara foi. Ele foi vender. Veja só. O cara foi vender frango na Venezuela na época do golpe. Do Iraque, né? Cara, daí agora o cara. Não, esse cara é contador de história, o Forrest Gump, né? Não vou contar muito, você não acredita, né? Você tem quantos? 120 anos, Guto? 45, mas acabadinho. E aí essa relação, então no governo também é um ciclo de 12 anos já que eu estou na vida pública. A minha sorte é que eu consegui encontrar bons sócios, bons parceiros de negócio. Show. A empresa de varejo com uma irmã, a outra de solução com outra irmã, um primo negócio tem outro negócio. E, de certa forma... Quantos CNPJ hoje? Eu acho alguns, viu? Perdeu as contas já. Alguns. E o bom que é isso, eu acabo sendo quase um consultor do meu próprio negócio. Porque eu estou conversando aqui, aprendendo, eu falo, essa experiência pode funcionar lá, viu? Vamos tentar fazer lá. Bacana. E sempre com o espírito de empreender, de fazer, de realizar, errando. Já errei muito também, né? Sim. Deu muita coisa errada. Eu aproveitando que você falou do contador ali, né? Que é bom a burocracia. Realmente, cara. A gente fala de simplificação, obviamente, para o empreendedorismo é melhor que seja simplificado, né? Um imposto só, uma alíquota única, uma coisa mais simples, né? Seja mais fácil pagar. Só que, obviamente, que para especialista tributário, né? Para quem trabalha nesse ramo, é melhor que tenha burocratização, que seja um ICMS por estado, um ISS por município. Ótimo para nós. Com toda franqueza, isso é um pecado que nós fazemos como empreendedor. Porque o contador no mundo inteiro, ele é quase um consultor de finanças, tributária, mas ele traz outro tipo de solução. Sim. No Brasil, a gente fica dependendo do contador. Viu? Mudou a obrigação acessória, você tem que mudar a forma, emitir a nota. Muitas vezes a empresa pequena, eu tenho algumas empresas que são pequenas, não tem esse know-how, não tem para onde que eu vou. Sim. E ele vira uma relação com o contador quase de inimizade, né? De inimizar, fazendo assim, se o contador... Eu estou ferrado que esse contador me abandonar aqui, porque eu não vou conseguir tocar o negócio. Né? Isso aí. Então, o contador passa a ser um instrumento de necessidade extrema para o empresário. Isso é um erro. O contador tem que ser um auxiliar, consultor, um desenho de buscar soluções. No modelo tributário que no Brasil nós temos, que eu diria uma hemorragia tributária, que muda as regras todo dia, muda o modelo todo dia, um sistema da qual é difícil você entender e explicar, isso só prejudica o empreendedor. Nós poderíamos ter mais negócio, gerando mais emprego, a economia girando, se tivesse um sistema inteligente e simplificado. Né? E o contador, às vezes, cara, não defendendo, né? Porque eu sou contador, mas eu... Eu adoro os contadores, mas é isso, né? Eu gosto também. Mas...
Cara, daí o contador fica enterrado nisso daí, cara. Em obrigação acessória e coisa arada, ele não consegue dar o verdadeiro suporte pro empresário. Até pro contador também tem esse problema, né? É ruim, cara. É ruim. E nem todo contador tem a coragem que a gente tem, né? De pegar e falar, vamos fazer mais? Vamos fazer tudo isso aqui mais um pouquinho? Não, é curioso, porque vocês estão muito modernos para contador. Geralmente o contador tá mais quadradinho, né? Os caras chegam no escritório, cadê as caixas e as caixas e o cigarro, né? Não, cara, não tem nenhum nem outro aqui. Mas eu acho que o Brasil está evoluindo, tem muita coisa para fazer ainda nesse sentido, né? Mas tem coisa assim que é curiosa. Eu falo assim, uma experiência nossa. Uma das empresas de exportação que nós começamos lá atrás, primeira, no momento a gente fez uma joint venture com uma empresa canadense, Catis Home, um grande comprador de proteína. Porque começou as empresas a fazer exportação sozinha, né? E acabou ficando espaço para, não tinha espaço para tradear, já estava exprimido. Aí essa empresa falou, não, vem cá, vocês compram produto para nós e nós financiamos o fornecedor. Então a gente fez uma fusão. Nós passamos a ser um banco, financiando a compra e a exportação, com uma solução financeira, e não tanto a parte de trading. Lembro no primeiro ano o balanço, eu não lembro que sei, porque assim, no Canadá, nos Estados Unidos, o imposto de renda você paga lá trimestral, não lembro exatamente como que era, chegou no final do ano, se você tivesse prejuízo contábil, o governo devolve. Aí teve um ano, acho que teve um exercício que foi um segundo ano, deu um problema de crise, de coisa, deu um prejuízo lá, pequeno, mas deu um prejuízo. Só que se você pegasse o imposto de renda pago ao governo, do exercício anual, o canadense não, mas agora é o seguinte, deu lucro, porque você vai ter que restituir. Eu falei, não, já, o Brasil nós já pagamos imposto de renda, não volta mais. Não volta, já era. Mas como que não volta? É difícil explicar e entender. Então você vê como é complexo para essas empresas também globais, internacionais, poder estarem no Brasil, porque eles não entendem a regra do jogo, que muda muito rápido, muda toda hora, né? Não, inclusive, outro dia estava falando com um cliente que tem uma situação dessa, está com um prejuízo, até planejado, né? Mas um prejuízo que vem vindo de anos, 3, 4 anos de prejuízo, milionário, e aí agora vai ter um lucro. Sobre o prejuízo, já pagou. Já era. Pagou a renda que você não teve, né? E agora, nesse primeiro lucro, tem que pagar imposto. É isso aí. Bom, mas acumulado não conta? Não conta. Você pega 30% daquele saldo que ficou e abate um pouquinho do imposto. É isso aí. Então, cara, é incoerente, né? Esse tempo atrás eu estava vendo, quando eu estava fazendo a especialização, eu fiz uma especialização em direito tributário. E estava analisando ali os tributos e tal, e caindo imposto de renda, talvez falando uma besteira, são 1.003 artigos, se eu não estou enganado, para regulamentar o imposto de renda. Jesus. E dentro deles eu me deparei com uma situação do tipo assim, se o Valdinei tem uma casa, ele cedeu pro Guto morar. E o Valdinei não tá recebendo aluguel. Meu parceiro, vem cá, Guto, mora ali e você não me paga nada. Cara, obrigatoriamente o Valdinei tem que pagar o imposto de renda. Você tá brincando, não sabia. Porque o Valdinei tá abrindo mão da renda dele, mas a Receita não quer saber. É louco isso, né, cara? E é isso, né? Eu brinco sempre, se imaginar uma prova de 100 metros rasos lá, vamos colocar todos os empreendedores aí para correr. A hora que chega o Brasil, o cara bota um saco de 50 quilos, fala, corre aí. O saco da burocracia, da tributação, da complexidade, né? Sim. Então, mas esse que você falou descomplica a gente, que é a nossa rotina de abrir e fechar empresa e tal ali. Cara, o processo de abertura de empresa no Paraná, meu irmão tem que tirar o chapéu. Melhorou muito. E esse é um diagnóstico que nós tínhamos. E uma coisa simples, a gente colocou todo mundo na mesa. FACIAP, a CP, as empresas, as entidades, né? CRC. O que dá para melhorar? Para melhorar isso. Então, com quem que nós vamos falar no governo? Fazenda. Dá para modificar? Dá. Como é que faz? Então vamos fazer. Sim. Bombeiros. Porque muitas vezes o cara aluga a sala. Olha, é uma coisa incoerente. Aluga a sala, vai no contador, abre a empresa, vai no banco, abre a conta, tá tudo direitinho. Aí ele fica lá 3 meses esperando o alvará, o licenciamento do bombeiro. Quantos empregos nós deixamos de gerar isso em escala? Quanto tributo para o Estado? Prejuízo para o Estado, falei como arrecadador de tributo, podia estar arrecadando, né? Então a lógica ficou um pouco parecida com o imposto de renda. Vem cá, abre aí, você está fazendo uma alta análise, depois vou fiscalizar. Se você estiver errado, você está ferrado na área ambiental, mas deixa o correr com boa fé correr. Sim, né? Claro, exatamente. Acreditar que estava de boa fé, né? Não acreditar que o cara tá todo mundo errado, né? Então nós colocamos uma regra muito para baixo no Brasil, né? Esse é um problema. A lógica nossa é o contrário, né? Sim. É de não premiar o bom. É de punir o que está ruim. Então, eu acho que essa dinâmica tem que mudar e tem muito espaço. Então, eu acho que nós estamos em evolução. No Paraná, de fato, a gente está caminhando bem e, naturalmente, tem muita ainda coisa para ser feita. Né? Que hoje, a gente, com a tecnologia, a gente atende o Brasil inteiro, né? Então, a gente atende vários estados, vários municípios. Cara, a gente tem muita dificuldade mesmo, assim, vamos falar em São Paulo, cara. São Paulo, que era para ser assim, um baita exemplo. Entendeu? Tem situações em São Paulo que você tem que ir lá protocolar documento. Que coisa louca. Você abre eletronicamente, mas se você precisar alterar um CNPJ, é só presencialmente. Fisicamente, né?
Cara, então olha a situação. Então assim, eu falo, no Paraná, realmente, cara, tirar o chapéu. Cara, em Curitiba, quando a gente tá falando em Curitiba aqui, o CNPJ sai em 2, 3 dias, cara. Exatamente. Com a vara na mão. Exatamente. Pô, a coisa é muito, Não, e essa é uma muito realidade top, todo, assim, grande parte do Paraná, tá tudo que tem o sistema que vai integrado com as prefeituras, Sim, está caminhando muito bem. O Paraná é um bom case, né? De abertura em 2 horas, depende da classificação da empresa. E a gente espera que isso possa se estender para outras realidades, para reduzir essa burocracia, né, que atrapalha tanto. Então, tá a importância, cara, de mais gente do mercado na política, Sem né? dúvida. E as pessoas que estão no mercado, os empreendedores, só ficam reclamando, só pensa, não falando que todo mundo, tá querendo generalizar, né? Mas boa parte prefere ficar reclamando, o Estado não me ajuda, o governo só me atrapalha. Só que, pô, se tá atrapalhando tanto, por que você não faz um pedacinho também? Tome coragem, que nem tem Você alguns, sabe né? que não, essa análise é muito boa pelo seguinte, um não conhece o outro. Talvez a gente tenha um maior problema no Brasil. O mundo, muitas vezes, a área pública tem dificuldade de entender a realidade, a empatia com o empresário, quem está empreendendo. Sim. O empresário, muitas vezes, não conhece a realidade da universidade. A universidade não conhece a realidade do empresário. Então, há um afastamento. Cada um no seu... Eu sou governo, você é academia e você é empresa. E onde que funcionam as coisas? Onde que tem inovação? Onde é que a coisa caminha? Onde os três estão juntos, dialogando, conversando, construindo solução. Isso aí. Então, acho que nós temos um caminhar interessante nesse sentido, mas de fato é isso. É a incompreensão e empatia de poder... E a outra ideia que você deixou também aí sobre o Estado ser um pouco menor, né? Não o Estado mínimo, porque o Estado mínimo... Brasil não é mínimo, então se você... Olha, eu vou fazer uma reflexão aqui que é difícil falar isso publicamente, mas vou falar, tá? Aí Opa, agora vem. Agora vem. A minha geração é do neoglobalismo. O que é? Vamos abrir as importações, exportações, os mercados internacionais, as empresas globais, é o que nós estamos vivendo hoje, tá? Show. O que a gente chama de globalismo, né? Globalização. Mercado livre, eu vou para aqui, para Hong Kong, eu vivo disso. E eu sempre acreditei nisso, como um princípio basilar. Na pandemia eu mudei minha percepção. Que eu também era muito... O Estado enxuto, o Estado menor. Quem aguentou a pandemia no Brasil foi o SUS. Foi a rede privada que estava com dificuldade. Quem aguentou a pandemia inicialmente no crédito foram os bancos públicos e a agência de fomento do Estado. Não foram os bancos privados, porque o Bradesco, Itaú, vou falar aqui, tá? Fecharam a porta, um alto risco, não vão emprestar dinheiro para ninguém. É isso aí, foi exatamente isso que aconteceu. Então isso me fez, assim, me provocou, falei, peraí, até onde vai o Estado? Né? Então, assim, o Estado mínimo não teria esses bancos, instrumentos públicos, nem o SUS. Nos Estados Unidos, muita gente morreu porque falou assim, não, se eu cair no hospital, vai me cobrar $100 mil e assim por diante, então eu vou ficar aqui esperando melhorar no Covid para depois... Então, morreu muita gente por medo do gasto da saúde privada americana. Então, essa realidade me fez refletir. Falei, não, o Estado precisa ser eficiente, não queremos desperdiçar recursos. Mas o Estado mínimo também não vai atender um país desigual. Como é que eu vou chegar em um determinado bairro aqui de Curitiba e poder dar assistência àquela pessoa que está morrendo de fome? Então, acho que esse equilíbrio que eu falo que é o Estado necessário. Não é o mínimo nem o oneroso. O Estado necessário num país continental, complexo como o Brasil, precisa existir. Então, essa é uma percepção que eu mudei. Né? Não, e muito louco isso, Guto. E incrível, porque a minha percepção era justamente essa. Estado pequenininho, cara, terceiriza até a polícia se bobear. É isso. Na minha cabeça. É isso. Empreendedor, né? Visão do empreendedor, cara, né? Vamos diminuir. Só que agora você falando isso, cara, faz muito sentido mesmo. Alguém já tinha me colocado uma pulga atrás da orelha, falado não exatamente isso, mas agora você falou, cara, juntou as peças. E sim, faz todo sentido o que você está falando e eu concordo. Ok, agora vamos pensar no teu cenário hoje, tá? Você como Guto Silva, deputado. Lá atrás você se elegeu com um discurso de Estado pequeno, certo? Daí agora, ok, você mudou o teu discurso. Sim. E totalmente válido, totalmente plausível. E pessoas inteligentes, elas evoluem. Pô, isso aqui para mim não faz sentido. Mudei. Mudou, né? E ok, show. Acabei de mudar minha opinião, agora a gente conversando. E tudo certo, tá tudo bem. É assim, né? Cara, como que faz daí? Começar já entra no preconceito. Qual o tipo do cara? Se elegeu com o discurso, porque até o cara entende. Do cara aí, né? Incoerência. Mas você sabe que o argumento, olha, veja bem, o argumento e a reflexão nossa, a gente vai mudando com o tempo. Eu vou dar um exemplo assim que acontece comumente. Quando você está antes da universidade, quando você é adolescente, você quer um mundo sustentável, bonito, equilibrado. Ou seja, você já é de esquerda na universidade e antes da universidade. Você já está pensando com outros princípios. Sim. De igualdade, pô, não dá para o cara passar fome e tal. A hora que você começa a empreender, você já vai para a direita. Pô, mas eu não aguento mais pagar imposto, eu não sei o quê, eu tenho que enxugar o Estado, tenho que não sei o quê, se exploda o mundo, eu quero resolver o meu negócio, eu preciso pagar emprego. Você já vai dos 20 aos 40, aos 45, 50, você vai na direita, né? Reproduzir. Depois você chega a ter filho e tal, você fala, mas peraí,
Eu tô chegando nessa fase. O que é importante na vida? Eu trabalho, gero imposto, pago meu filho, tenho meus filhos, mas eu quero meu filho feliz, eu quero família bem, eu quero que meu filho tenha segurança, eu quero que ele tenha uma boa escola, eu quero que ele seja feliz, eu quero que ele possa sair de casa e voltar para casa. Entendeu? Sim. Então você já vai mudando a tua consciência humana e isso afeta naturalmente o quê? O teu olhar sobre o Estado. Porque quando você precisa do Estado, você quer o quê? Segurança nas ruas, você pensa não é em você, mas na tua família. Exatamente. E o Brasil, a brincadeira que é a Berlíndia, né? Nós temos metade da Bélgica e metade da Índia. Quando você olha o serviço privado, eu vou pegar um menino de classe média de Curitiba, área central. Ele está no quarto dele com Netflix, com televisão, smartphone, Smart TV, com celular de alta tecnologia, com banda larga, ele está dentro da Bélgica. A hora que ele sai, ele encontra a Índia que os serviços públicos muitas vezes não respondem para ele. Né? Fala, pô, mas aqui não, tudo digital, tem que ficar aqui na fila do banco, não tem lógica para ele entender. Sim. Agora, essa realidade desse menino urbano aqui é diferente do menino de Adrianópolis, que não tem internet, não tem celular, precisa ir para a escola. Então, esse Brasil desconexo, Brasil complexo, que tem muita oportunidade, tem muita coisa, também tem que ser mais justo. Né? Então, essa complexidade nossa. Cara, né? Como que... É difícil, né? Essa engrenagem junto. Ó, eu vou contar uma história para vocês que eu sempre conto que é boa. Não vou falar qual é a atriz, qual é a jornalista, bem famosa, né? Para manter a integridade da conversa. E ela falou, olha, quando eu entrei na Globo, eu fui fazer o programa da Ana Maria Braga. E fiz um primeiro... não foi pro ar. Fiz o segundo, não foi pro ar. Fui pro terceiro, eu mandei uma mensagem. Ô, Ana Maria, tem algum boicote comigo? Era sobre comida japonesa. Sobre temaki. Sushi, sashimi. Ela falou, não. Você tem que entender que, por exemplo, você é de Curitiba, você tem que entender que Cerro Azul não tem comida japonesa. Então, quando você fala aqui no meu programa, você tem que estar falando com um universo de milhares de brasileiros que alguns de Curitiba, de São Paulo vão entender o que é comida japonesa e outros não. Então tem que explicar, olha, comida japonesa veio para o Brasil e é assim, corta assim, sabe? Você tem que ser pedagógico nesse processo. E essa é a realidade da nossa estratificação social. Tem gente que não consegue ter acesso à informação. O que acontece com o MEI, com o Simples, acontece com o cidadão. Olha, você tem que tirar uma negativa do teu documento, RG. Aonde? Como? O que eu faço? Não, entra na plataforma do governo, o PIA está lá fácil. Ele não sabe entrar, ele não sabe onde ir, ele não sabe nem por onde começar. Então essa realidade do menino urbano, de cidade grande, não que do interior hoje está conectado também, mas um senhor de idade, são duas realidades muito diferentes. Isso aplica também aos negócios, né? São realidades diferentes. Outro dia eu estava conversando com uma consultora e ela dando palestra aqui em Curitiba para contadores e tal, falando do SPED, né? Aí disse que tempo atrás foi pegar um avião, foi até Rondônia, aí para chegar até a cidade onde ele ia palestrar para contadores, teve que pegar uma canoa para atravessar o córrego lá, né? Vai falar de spread bancário? Ela pegou a canoa pensando, viu, mas tem internet nessa cidade aqui? O que é internet? É isso. Quer dizer, eu falo de SPED, que é um negócio eletrônico, mas não tem nem internet na cidade. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Tá? Eu sou do Sudoeste, um dia eu fui visitar, não vou falar a cidade aqui, ser discreto. Eu fui com um rapaz que trabalhava comigo, nós fomos visitar um amigo lá, um negócio que nós estávamos fazendo. Tem muito no interior essa questão da agropecuária, loja agropecuária, né? Sim. Ordenhadeira de leite, bota para aviário, tem todos os equipamentos nesse lugar. E nós chegamos meio-dia, estava o funcionário, estava esperando o proprietário, e o menino perguntou, tem Wi-Fi aqui? Eu falei, não, só ordenhadeira elétrica, ele respondeu. Ele não sabia que era Wi-Fi. Aí eu engoli a risada, mas é essa a realidade. Wi-Fi, tem internet, mas não sabia a palavra, não conhecia a palavra Wi-Fi. Tem Wi-Fi aqui? Ele falou, não, só elétrica, só ordenhadeira elétrica. Então é isso, né? É isso que acontece no dia a dia das questões de linguagem. Sim. E aqui um elemento importante, que eu sei que vocês trabalham muito isso, é a questão da comunicação com o teu time, com as pessoas que te cercam. Cara, e isso é uma coisa que eu me corrijo muito também, que às vezes eu falho muito nessa relação de comunicação. Porque por mais que você convive com o teu time, você tem que explicar, desenhar, orientar, cobrar, ensinar. Então, às vezes, a dinâmica do dia a dia, você acaba perdendo essa relação, achando que as pessoas já estão entendendo, estão lendo o que está acontecendo. Assim, eu não tenho problema nenhum em falar de contador e advogado. Que é duas raças que não sei por que tem linguagem. Quer deixar bonito a fala. Feio, e daí, cara, o cara, coitado. O
O cara às vezes tá ali, tipo, eu já me deparei com situações como essa ali, conversando, advogado, cara querendo falar bonito, pra mim eu não tô entendendo nada. Pleonasmo, né? Daí eu vou, puxa, cara, eu não vou entrar em embate com o cara porque eu fico com vergonha, né? E uma coisa a gente tem que ser crítico, eu sou chato com isso. Com estrangeirismo, né? Não. É lógico, o mundo de startup. Isso. Não, vamos fazer uma meeting, vamos fazer não sei o quê. Eu tive uma experiência, morei na Inglaterra, tudo, eu tenho dificuldade, eu acho feio. Quando você usa muito, tem coisas, tudo bem, que não tem no vocabulário, fica aquela coisa parece importada. Então o Brasil é uma língua tão rica, nós temos uma diversidade maravilhosa, então acho que tem que explorar, que é mais ou menos isso, né? Isso, cara. Tem Certo, um é o Silvio segmento Santos, que né, quer, cara? Fala, repete, traduz pra mim. Cara, sabe que a nossa missão realmente é essa, do escritório. São tradutores. Isso, exatamente. Exato. Cara, a gente sempre fala isso, uma coisa que a gente pega com a galera, assim, que a nossa missão não é aquela aquela missão que é aquele Parede, né? de parede, mas tem não é empresarial que fala. Ai, quando você. Que tá na parede, só por Missão, estar. Tem um nome empresa, pra isso. valores. Missão, visão e valor. Né? A gente vive de fato aquilo ali e a nossa galera sabe, né? E a missão nossa realmente é desburocratizar isso. É entregar uma linguagem acessível que o empreendedor entenda aquilo ali. Não é que a gente tá menosprezando, fala assim, você não tá entendendo nada, você é burro. Isso. Não é nada disso. É coisas que nós temos dificuldade de entender. Vocês são tradutores do mundo do negócio. Estão traduzindo, ó, tá difícil aqui, vamos simplificar para apresentar para você. Exatamente. Lembrei. Missão, visão, valor corporativo. Essa é barato que tá na parede. Agora aquela vivida custa caro. É isso aí. Então, cara, a gente procura realmente levar isso porque a gente tinha essa dificuldade, né? Puxa, falar de lei, cara. Esse dia eu e o Valdinei a gente estava se deparando com uma situação a gente estava falando era o trabalhista lá, a CLT. A própria CLT se contradizendo. Lá na frente falava uma coisa e no final falava outra. Então, cara, olha a dificuldade de entender isso. Então, o empreendedor tem que entender de CLT, tem que entender de contabilidade, de obrigação acessória, de fluxo de caixa, de gente, análise de gente, que é o mais importante, que é o mais importante, né? Mais importante, pessoas, né? Pessoas. Ei, mas teve muito preconceito, cara, assim, quando você, putz, cara, me enveredei por esse lado aqui. Porque hoje, cara, infelizmente a política hoje, cara, todo mundo associa, vamos falar real, Guto. Mas assim, é aí que tá a mentalidade, né? Não, a pergunta é boa. A maior resistência foi da minha própria família. É mesmo, cara. Minha mulher, meus pais, mas Guto, pra que isso? Vai se envolver, isso, aquilo. Mas assim, eu descobri, é difícil falar isso, que eu gosto de ser político. Eu sempre fui político. Sempre fui político. Eu sempre convivi com os problemas das pessoas, sempre estou interagindo. Para que isso, né? Então, uma coisa que eu já tinha vocação e sou assim. Quem me conhece aqui, fora, longe das câmeras, trabalhando como deputado ou como secretário ou na empresa, não tenho um personagem, o político, o Guto pai de família, o Guto empresário, é a mesma pessoa. E eu tenho algumas habilidades que funcionam nessa nova política, né? Então, assim, eu nunca, por incrível que pareça, eu nunca me incomodei com a crítica. No comecinho você fica, mas que injusto. E, bom, chega um momento que você consegue distinguir o que é realmente importante, o que é relevante. E eu comentava uma frase aqui antes com o Valdinei, que eu gosto muito, que é do Umberto Eco, um pensador italiano, que ele fala o seguinte: a internet deu voz aos idiotas. E eu vou falar um dia que eu estava no Facebook à noite, eu tomava 2 taças de vinho, em casa, no meio da pandemia. Eu sei que eu postei lá, um cara veio criticando. Eu falei, olha, não é bem assim. Eu argumentei. E a pessoa veio com mais acidez, assim, passando da educação. Eu falei, quer saber? Meu irmão, vai pra puta que pariu, vai encher o saco. Eu tô em casa aqui sexta-noite, eu não vou discutir um assunto de logística que eu fiz, mestrado, doutorado, livro. Eu passei da linha, sabe? Mas daí o que eu percebi? Que eu estava errado. Eu não preciso discutir. Ele não sabe o que ele está. Eu sei que ele não sabe. Naquele assunto, não que eu seja o detentor de tudo, tem que ter humildade para aprender. Aquele assunto ele não sabe o que ele está falando. Sim. E não adianta eu vou argumentar aqui no Facebook na sexta-feira que ele vai ser o justiceiro social contra o político que usurpa as pessoas. Eu falei, eu não vou nem. Apelei e falei, bloqueei, tchau. Tchau. O silêncio é a linguagem dos sábios. Mas você aprende a lidar com a crítica. Eu tenho uma frase que eu uso muito aí com o meu time. A crítica é ruim, não existe crítica boa. Posso fazer uma crítica construtiva? Não existe crítica construtiva. Existe sugestão. Boa. Posso dar uma sugestão? Aí essa é uma crítica. Posso fazer crítica? Crítica sempre é ruim. Você pode sugerir. Boa. Então é isso. Você quer contribuir, quer ajudar, quer sugerir? Ótimo. Quero fazer crítica. Não, aqui é outro lugar. Aqui não é lugar para criticar. É lugar para sugerir, para contribuir, para melhorar, para aperfeiçoar. Sim. Então acho que isso é importante para os times, né? Cara, muito, muito incrível. E a gente tem que começar a visualizar o cidadão. O cidadão tem que ter a consciência
e começar a ver a política de uma maneira diferente. Exato, ele está amadurecendo, né? Porque assim, cara, eu não tenho nada contra, assim, mas eu vejo hoje um ato de retaliação e um ato de protesto. Sim. Entendeu? Não menosprezando, mas colocando certos candidatos no lugar que o cara não tem. Você vai colocar um legislador lá que o cara não sabe nem o que... eu acho que tem dois lados, cara, política assim. Numa, o cara é político, ladrão não presta. O outro, político, cara é endeusado. O cara é político. Então fica duas coisas que não são polarizadas, reais. Isso aí, não é? E o que é curioso? Que quem está no parlamento, ou na presidência, ou na prefeitura, na Câmara, ele é um reflexo do extrato social. Perfeito. Ele é refletindo a sociedade. Então tem o mais popular, tem o mais conhecimento. E dentro de um parlamento você tem que estar... que é plural, você tem que conviver com isso e aprender com isso. Sim. É porque você vai votar em alguém que você cria uma similitude, né? Exatamente. Poxa, não é meu olhar. O outro tem um olhar diferente. É isso. É isso que é a beleza e a tragédia. Exatamente. É beleza e a tragédia. É porque, cara, da mesma forma assim, cara, tem muito empresário bosta aí, essa é real. Tem, viu? Cara. Olha, essa é uma frase que eu gosto de falar. Olha, tem político ruim? Tem. Tem muito. Tem bom? Tem bom. Sim. Tem médico ruim? Tem bom. Tem advogado, tem contador. Isso é a relação humana. Você vai ser bom em tudo que você fizer. O teu espírito, o teu caráter, tua alma, o teu estilo. Se for ruim, sacana, malandro, vai ser na política, vai ser na medicina, vai ser em qualquer atividade comercial. Né? Exatamente, é isso aí. Infelizmente, muitas vezes a gente acaba escolhendo mal, mas quem escolhe não é quem já está lá. É a gente que escolhe daqui, né? Voltando, né, cara? Exatamente. E aí, com essa falta de consciência de que quem está lá tem que estar lá para contribuir, exatamente. Não é nem nos servir, não é porque é meu empregado, não, tem que estar lá para contribuir, né? Só que a contribuição não vai sozinho. Exatamente, coletiva, né? E o Brasil é um país jovem, né? Nós estamos falando de... Agora comemoramos 200 anos de independência. Então o Brasil, eu brinco com os meus filhos, fiz cantar o hino da pátria lá. É 200 anos, o Brasil tem 200 anos. Eu estou com 45, Brasil, ou seja, um quarto do Brasil real, Brasil República, o Brasil... nem democrático, para a democracia depois, né? É muito jovem. Então nós estamos num processo, quando pega uma França, um país machista. Mas é um jovenzinho complicado, cara. Muito complicado. Nós estamos um adolescente com um aparelho nos dentes e com espinha na cara, querendo se desenvolver. De existência, lá o que crise de existência, né? Eu acho que é isso. Fazendo uma analogia, o Brasil está na pré-adolescência ainda, né? Nós temos muitos problemas, muito potencial e muita coisa para fazer e aprender, né? E Guto, deixa eu fazer um apontamentinho aqui, Valdinei. Claro. Porque, cara, uma coisa que me intriga, a gente falou muito agora de legislação, né? Putz, 1.030 dias para regular um imposto, né? Um só, né? Aí vai para o estado, município e tal. Cara, assim, uma dúvida, será que você acha que a criação de leis é o trabalho? Cara, porque às vezes a impressão que eu tenho, cara, o vereador tá lá, deputado, que seja, que for. Cara, eu tô assim, preciso fazer alguma coisa. Eu vou colocar uma lei que vai ter que ter casinha pro cachorro lá. O teu comentário é maravilhoso. Por quê? Nós sofremos de hemorragia legislativa. Há uma hemorragia. O vereador quer legislar, o deputado estadual quer legislar, o deputado federal quer legislar e o senador quer legislar. Então o Brasil legisla sobre tudo. No meu primeiro mandato a gente criou uma frente para simplificar. Vamos excluir, acabar com todas essas leis. Vamos aqui no Paraná, leis estaduais, milhares de leis. E nós montamos, à época, uma frente parlamentar em defesa do comércio, que era justamente essa. Criamos uma lei para pôr o sachê do sal, não sei do quê. E isso afeta quem? Aos bares e restaurantes, né? Então a gente mandava essa frente, falava, consulta o setor, vê se ele topa. Falei, não, isso aqui é um absurdo. Deputado, não. Isso aqui nós temos uma frente que não vai passar, que vai prejudicar o comércio. Então é uma iniciativa que a gente começou, a gente espera que permaneça, que é poder falar para o legislador. A população não está preocupada se ele fez, olha, meu mandato eu fiz 15 leis, eu fiz 50 requerimentos, não é isso. Né? Mas isso é uma mudança de conceito político que tem avançado, mas ainda é muito tímida. Ou seja, produção legislativa não significa ser um bom parlamentar, um bom deputado. Cara, né? acho que é isso, né? Eu trabalhei por um tempo numa empresa que tinha um sistema que funcionava assim. O funcionário era obrigado a dar 2 ideias por mês. Sim. Quem desse mais ideias era premiado. Quem desse a melhor ideia era premiado. Isso, óbvio, gerava um movimento interessante, né? Claro. De 10, era legal. Só que tinha um efeito também curioso. Rebote. Porque a quantidade de ideias inúteis que surgia... Vamos produção. Produção de ideias. Cada coisa ridícula que só atrapalhava a vida em vez de melhorar.
Quer dizer, a impressão que eu tenho... Dá um exemplo bosta aí. Cara, o suporte do suporte da chave do treco que fica fechado lá, o dia inteiro tem que abrir. Mas é isso, é o indicador, né? Precisa produzir, mas produzir com... Daí chega lá, não, minhas 210 estão aqui, tá? Não serviu pra nada. real, Ideia horrorosa, né? Cara, mas nem bem assim, cara. Realmente, a impressão que eu tenho, tipo assim, cara, o cara tá lá e tal. Eu falo, cara, o que eu vou fazer pra fuder com os caras? Essa é real. É isso, é Ah, isso. vou criar um negócio do sachê. E acontece muito disso. E sabe por que cara. acontece? Porque o deputado não tá dentro de sachê. Alguém chegou lá e falou, ó, você tem uma ideia aqui maravilhosa, lobby isso do aqui sachê. vai... O dono da indústria do sachê, isso aqui é maravilhoso, vai ajudar. Ele falou, vou escrever essa lei aqui. É o lobbyzinho. Se não tiver um contraponto, análise para falar, não, isso aqui... Porra, inviável. Você ajuda um e prejudica 100. Tem lógica, vamos segurar. Então essa dinâmica precisa ser E também aperfeiçoada. inviabiliza a honestidade dos negócios, né? Claro, Porque, cara, sem hoje dúvida. no Brasil eu falo assim com toda certeza, cara, é impossível uma empresa dar 100%. Uma pessoa tá 100%. Impossível, cara, não tem como. Mas no Brasil e no mundo todo, não vamos achar que é só um sentimento brasileiro. No mundo, vai nos Mas Estados Unidos será? é igual, vai na Inglaterra é igual, vai no Canadá Mas eu tenho a impressão que é mais difícil, cara, porque você pega a Constituição, por exemplo. Veja bem, qual que é o nosso... vou fazer só uma reflexão bem simples. Nós temos um problema que, na minha opinião, é a mãe de todos os problemas, que é o Pacto Federativo. De cada R$10 que vocês pagam em tributo, quem está nos escutando, desde PTU municipal, ISS municipal, ICMS estadual, Imposto de Renda Federal, todo esse pacote de tributo, de cada R$10 que um cidadão de Curitiba paga imposto, R$1,60 vai para o cofre da prefeitura, R$2,40 vai para o cofre do governo do estado e R$6 vai para a União. Então o dinheiro sobe para a União e o reflexo das obras, dos investimentos, muitas vezes não volta, sobretudo para um estado como o Paraná. Então uma distorção federativa. Nos Estados Unidos é o contrário. Por exemplo, assim, R$10 é 3 vai para a cidade, 3 para o estado, 3 para a União. Então o estado e o município, o ente federado, não depende tanto do governo central. Então as obras, as realizações acontecem e o sentimento do cidadão, do contribuinte, fala, não, realmente, eu estou uma saúde de qualidade, eu pago meu imposto, mas a coisa está acontecendo. No Brasil esse dinheiro vai e evapora. Aí surge o sentimento, fala, não, eu já pago muito imposto, vou dar uma sonegadinha, senão não vou sobreviver. Eu vou arrumar um desenho contábil aqui que eu não quero pagar imposto, já pago muito, eu já estou pagando muito, eu já pago demais, é uma roubalheira. Então é uma situação que um neutraliza o outro. Um fala assim, não, eu boto a culpa no Estado porque eu já pago muito imposto. E está difícil, e paga mesmo, né? E aí você não tem resposta do Estado para algumas ações básicas. Aí você fica puto, fala, não, então eu vou sonegar. Aí essa conta não fecha. Então qual que é a solução? Né? Solução. Um imposto único, ou 2 impostos, simplificado, baixa alíquota, que todo mundo vai pagar. Cara, sai pra presidente, Guto, que você tem meu voto já, eu vou fazer um movimento, cabo eleitoral, o que for, cara. Essa é a proposta, veja bem. Nós não precisamos inventar roda. É assim nos Estados Unidos, é assim na França. É tributar o consumo, não a produção. No Brasil, nós tributamos a produção. Então, é uma lógica invertida. Agora, por que não resolve? Porque toda a composição de arrecadação está nesse maldito pacto federativo. A conta não fecha. Ó, o regulamento do Paraná tem 7.000 e poucas páginas, se não estou enganado. Tá, vamos pensar numa empresa que resolve ter a ideia genial de vender para o Brasil inteiro. Quantos estados? 27 com a Distrito Federal. Quantas prefeituras? 5.800. E cada regulamento de prefeitura é 2.000, 3.000 páginas. Cara, como que você... Agora mete o imposto único em tudo, resolve. O ICMS, a guerra fiscal, uma coisa insana. Nossa, insano. Não, mas viu, eu confesso que eu já participei de alguns... Eu tenho... Olha, ojeriza. Sentar na relação. Ó, nota aqui, crédito no ICMS. Pô, isso é uma confusão. Eu desisto. Eu também tenho essa ojeriza aí. Só para fazer uma adenda aqui. Aquilo que você falou de ninguém tá 100%. Você não se referia só a imposto, né? Você falava de geralzão. Pessoa física também, às vezes. Tudo. Cara, que nem eu falei, acabei de falar do aluguel de casa. Entendeu? Viu? Uma coisa importante falar é o seguinte. O ser humano aqui no Canadá, na Suécia, é igualzinho. É ser humano. Sim. O que é necessário são padrões éticos. Que ele fala, não, eu não vou fazer isso aqui eu vou ser punido, isso aqui eu estou errado. Então o Brasil acontece, como a gente pune pouco, como o erro, como o ganhador não é bonificado e o erro não é punido, se cria um ambiente de incerteza, de insegurança. Se a regra é simples, simplificada, ou arrecadação, ou tributação, não, é esse aqui, e se eu passar daqui eu estou errado. E o Brasil nós vimos nessa... Foi pior que a gente consegue complicar até o simples. Cara. Não, é verdade. Descomplica o simples, né? Não, e sabe uma coisa, Guto, que eu fico louco da vida, é real, fico bem chateado com isso mesmo, cara. É que assim, acontece,
Hoje a gente está dando uma pulverizada, assim, nos nossos... Até o perfil dos nossos clientes, né? Mas a primeira coisa que o cara chega na mesa, não mais hoje, que a gente, né, fez o filtro, é assim, como que eu faço para sonegar? Mas Vou pagar menos imposto. Acabou a conversa. isso. Então, cara, acabou a conversa. Porque hoje a própria... Não estou falando mal, mas às vezes a própria classe contábil fala assim, não, imita a nota. É isso. Sonega aqui que não vai dar B.O. Viu? Vem cá, nota calçada, meia nota, isso aí, viu? Infelizmente, a prática, vamos tapar o sol com a peneira. Isso aí é uma realidade que nós temos que mudar. Como mudar? Com soluções práticas. Por que não faz reforma tributária e organiza isso? Isso, pô. Porque é complexo, justamente. O Estado do Paraná, que gera energia, Itaipu, o maior gerador de energia, não tem ICMS sobre energia, que é no consumo, que é o lobby de São Paulo e Minas Gerais, que não querem ir Rio de Janeiro. Mas o petróleo do Rio de Janeiro vai para quem explora. Então nós temos muitas distorções que vêm vindo com a história do país. E se tivesse um modelo federativo ajustado, uma reforma tributária simples e um modelo federativo organizado, Curitiba teria vida própria, não precisaria de governo do Estado, governo federal. As grandes cidades, a cidade pequenininha talvez precisasse, modelos de compensação. Então isso tudo recorre aonde? Quando você olha esse macro. O empreendedor. Vai abrir uma empresa simples, já está paga imposto, não sabe. Aí olha que ele fecha a empresa, vai um dia na prefeitura, olha, tem aqui 8 negativos. Mas meu contador, aquele filho da mãe, não me avisou. Nem sabe. Daí liga pro contador, o contador já está em outra. Não, já era. O contador aí, já fez advocacia, fez direito, é advogado. E aí o cara, IPTU da sala, não sei. E daí vai. Então essa é a realidade de quem empreende, né? Tira uma certidão negativa. Que tá louco? O que é isso que apareceu? É desse mesmo, cara. Assim? É tenso. Lembra aquela guia que eu te mandei, você não pagou lá em janeiro? Você não pagou. É isso. Pior que tem mais um sistema que atrapalha mais um pouco ainda, que é o... Até o simples, o nome é simples, inclusive, né? Que é uma tabela progressiva de tributação, né? Então. O cara começa pequeno, começa pagando pouco, ele vai crescendo, vai pagando mais. E o cara vai, não quero crescer, pô. Aí ele abre 5 empresas para não pagar tributos. Aí tem que entrar no erro para tentar... Assim, não, o cara para não pagar... Eu não lembro qual que é o limite, é 1 milhão? Não, é 3 milhões e 600. 3.600 anual, né? Ou 4.800. Daí ele tem fatura 10, ele tem 3 para pagar menos imposto. Então, é o contrário. Não, você vai... Devia ter um bônus para você aumentar a produção, a produtividade, né? Pagar o menos agora, proporcionalmente. E é um modelo que tira do maior para punir o menor, né? Eu vou dar um exemplo aqui clássico. Às vezes as grandes corporações, leasing de aeronave, põe no lucro real, ou seja, o jatinho da galera aí, tudo na empresa lucro real, inventando gasto para poder não pagar menos imposto. Exatamente. Então esse cara que devia pagar mais não está pagando e o pequenininho sofrendo. É isso aí. Então é distorcido o nosso modelo, né? É distorcido, cara. Precisa de realmente uma reforma bem feita. Bem feita. E eu não acredito na reforma. Conhecendo o Congresso Nacional... Não. Hoje só vai piorar. Eu brinco assim, tem que fazer o boi não come o boi inteiro. Come fatiado. Então tira um pedacinho, faz mini reformas e vai com uma agenda de reforma. Quando chegar em 2 anos, vamos ter uma reforma redonda. Sim. Então, assim, um pacote... vamos mandar uma reforma, ela vai voltar quadrada do Congresso. Então, a lógica tem que ser mini-reformas e constantes. Recentemente já foi tentada uma reforma agora. Tem até aquele projeto, eu li aquilo lá. Você leu aquele negócio lá? Uma parte? O projeto do Baleia Rossi, é um projeto, né? Tem várias teses aí. É complexo, né? Mexer na grana, né? E também... Pois é, cara. Eu acredito que poderia fazer um negócio simples e eficaz também. Continua com a mesma distribuição, ninguém perderia. Exatamente. Mas é simples. Imposto de renda... E o imposto sobre o consumo, que é o VAT, né? O IVA. O IVA. E acabou, toca o baile, né? Agora nós temos IPI, não sei o quê, Deus me livre. Não, cara. Sabe que sobre o consumo eu acho bastante injusto, cara. Acho que não é injusto, mas é errado. Claro. Porque você vai tributar igualmente o cara que ganha 1 milhão com o cara que ganha centenas de reais. Então, essa aí tem as distorções, né? E é verdadeiro o que você fala. O que está pagando... Não, a cesta básica não tem tributo, né? Mas assim, determinado imposto você está pagando a mesma quantia que o grande, né? Então, mas como é que você equilibra essa conta? Né? Tem mecanismos de compensação, imposto sobre as fortunas, tributos. Aí tem que discutir, né? O que é melhor, mas de fato o modelo americano do IVA sobre o consumo também mas tem injustiças. Fala sobre tributar grandes fortunas, você vê. Daí já vai brigar comigo aqui. Não, porque aí fica a discussão. Não, você está querendo afugentar a capital e é um discurso de esquerda, né? Sim. Eu acho que é um discurso... Eu confesso que eu não tenho opinião formada. Tem que debater, tem que compreender melhor o nosso sistema tributário e identificar mecanismos de... primeiro, enxugamento da máquina pública e um modelo mais sóbrio, mais racional
para que a gente não possa punir a galinha dos ovos de ouro, que são os empreendedores do Brasil. Eu acho que o ideal da tributação seria sobre renda. Agora, talvez renda é isso. A renda é um pouquinho difícil hoje ainda, né? Tá ficando mais fácil, mas seria o ideal. O ideal, o correto, né? O justo. Sim. Daí, beleza, você coloca uma alíquota única, sei lá, vamos pensar 15%. Justiça tributária, né? Justiça tributária. E sobre consumo não existe imposto, a empresa não paga imposto, nem paga pessoa física. Exatamente. Agora, sobre fortunas, eu sou contra, cara. Então, é uma discussão complexa. Pode ser que afugente o capital, né? É uma discussão, é uma discussão complexa, né? Sim. Tem países como a França, alguns países que, de certa forma, as grandes fortunas vão embora para não pagar tributo. Sim, né? Sim. Então tem que achar uma equação também. Já acontece dentro do país, questão de ICMS, o cara sai do estado e vai para outro. Mas vou dizer uma coisa para você que é curioso. Por exemplo, você sabia que o imóvel residencial na Inglaterra, na terceira geração, não é mais teu, é do Estado. Ah, é? É, uma Inglaterra. Confisco. Confisco, vem cá. Você não, teu filho não. Teu filho vai trabalhar e vai comprar a casa dele. Também vai. Ué, a Inglaterra ultra moderna, ultra produtiva. Pô, mas o país onde o cara que nasce na família é rei daqui a pouco, porque só morreu alguém. Não, mas é o modelo que eles encontraram e falaram, vem cá. Aquela coisa do pai rico, né? Filho pobre. Não, teu filho tem que produzir também. Sim. Vai ver de fortuna. Top. Vai ter que produzir, vai ter que contribuir, né? Então essa é uma dinâmica que nós estamos começando, mas tem que refletir. Isso te força a ter um filho e já colocar ele, estruturar ele para estudar, vai produza, educar, vai produzir, vai trabalhar. É isso aí. Essa é a lógica. Não, você vai ser herdeiro. Seu irmãozinho vai ter que trabalhar, vai ter que contribuir com o teu país. Inclusive acaba com o problema familiar também. Cadê a guerra por herança, né? Eu não sei se essa regra já acabou na Inglaterra, mas eu lembro que por um bom tempo era assim. Então são discussões da função do Estado e do capital, do trabalho. Né? É que as pessoas também se iludem um pouco, né? Vou para fora do Brasil que o problema é o governo, é o país. Então, mas pode, será? Olha, nós temos um problema no Brasil que é essa síndrome de vira-lata que nós temos. Tudo que nós temos é ruim. Todos os presidentes são ruins. O Bolsonaro é ruim, o Lula é ruim, o FHC é ruim, o Itamar é ruim. Vai nos Estados Unidos, tem uma relação de respeito às instituições. Aí o comércio, nós somos tudo ruim. A seleção brasileira, nós somos tudo ruim. Por que nós somos bons? Nós somos bons em muita coisa. O Brasil é um país maravilhoso. A nossa riqueza, a nossa diversidade, um povo maravilhoso, um povo trabalhador, um povo que se tiver condição, ele prospera, ele empreende, sabe? Só que nós temos que tirar essa síndrome que... Essa crença, né? Uma crença ruim, que tudo é ruim aqui. O Brasil tem coisas que são cases internacionais. Vou dar dei um exemplo aqui hoje da produção. Quem quer comer no mundo tem que vir conversar com o Brasil. Olha, cara. Quem quer falar de produção verde, sustentabilidade, tem que vir falar com o Brasil. Quem a gente produz é a produção mais verde. Quem quer falar de energia. A Ucrânia agora, a Rússia fechou gás. Polônia, o pessoal cortando madeira, eucalipto para vai manter calefação agora no inverno. O Brasil, 90% da nossa produção é limpa. É hidrelétrica, é fotovoltaica, é eólica. Sim. O Brasil não tem mina de carvão para produzir, não tem poucas termoelétricas. Então, assim, a França põe o dedo no Brasil, não, você está o ESG, você tem que cumprir, e está lá queimando carvão. Então, essa lógica a gente não pode ser cooptado por essa narrativa que não nos interessa como geopolítica global. Quem quer o Brasil forte? Quem quer o Brasil com autossuficiência em petróleo? Quem quer o Brasil refinando aqui para não depender da questão inflacionária que aconteceu aqui na Rússia? Quem quer o Brasil produzindo verde em escala para arrebentar produtor na França, nos Estados Unidos? Não vamos achar que é um jogo de retórica importante, é jogo bruto do comércio global, o MC, jogo pesado de interesse econômico. Então o Brasil precisa sair dessa armadilha também. Sim. Né? Estamos queimando tudo, estamos matando tudo, estamos resolvendo tudo. Vamos comparar então, vamos reorganizar isso. Vamos colocar as cartas na mesa aí, então tem que refletir, né? Porque o jogo é pesado, é bruto, é econômico, é grana. Sim, sim. Hoje mesmo eu estava falando com alguém, não me lembro quem, cara, falando a respeito de, assim, que ele falou, o jogo é bruto mesmo, é pesado. Pesado. É época da eleição, cara, os caras, é golpe baixo mesmo, entendeu? Os caras mexem lá na tataravó do cara que já morreu e começa a falar. Eu não sou adepto da teoria da conspiração, mas vem cá. Os Estados Unidos, por muito pouco, vai lá nos países do Oriente Médio para gerar estabilidade ou instabilidade em função do insumo petróleo até então. A quem interessa o Brasil autossuficiente de petróleo e refinando com pré-sal? Qual país global? Interessa a China? Não. Interessa os Estados Unidos? Não. Claro que não. Nós vamos ser inocentes, achar que não haverá interferência, não haverá jogo de poder, utilização de ONG, desestabilização da nossa estrutura jurídica e econômica para o Brasil não avançar? Sim. É óbvio que sim, mas como é um país democrático, ninguém vai invadir o Brasil aqui para impor nada. Mas tem outros meios. Vai ter outros mecanismos poderosos que a gente precisa ficar atento. A mídia, aos grupos de poder e formação de
de tese. Então tem que estar atento. O Brasil precisa ficar atento. Tem que ter um filtrinho ali. Um filtrinho, não precisa ser um filtrão. Um filtrinho já consegue ver isso, cara. Tem que ter essa consciência. Opa. Isso aí. E também a gente tem a noção assim, de que o país é pacífico, nunca se enfiou em muita guerra, tal. Não é um país que costuma guerrear e nem entrar muito nesse jogo global na geopolítica, né? Só que a geopolítica não tem essa de amiguinho, né? Exatamente. É negócio. É espaço. Negócio, olha, a ascensão da China que é uma coisa brutal. E eu ia muito à China. Eu ia 4, 5 vezes por ano à China. Eu conheço com certa profundidade a realidade da China. E logo no início, quando começou a exportação de manufatura, porque nos anos 80, 90, produto chinês é produto de má qualidade. O que o chinês fez? Vamos fazer. O que o americano quer consumir? Quer consumir esse produto. Vamos fazer esse produto. Não vamos adaptar a nossa cultura. E aí começou a atrair capital internacional e produzir produto de qualidade. Então, tudo que tem qualidade no mundo, tudo é chinês hoje, porque todas as grandes plantas estão lá. A China passou a ser a indústria do mundo. Né? O Brasil passou a ser a fazenda e supermercado do mundo, que nós estamos agora agregando valor. Né? Então, quando a gente olha essa geopolítica, com a pandemia, com a disrupção que aconteceu do mercado de logística em função da pandemia, desabastecimento de fábrica, inflação, o mundo falou, opa, não quero ser mais dependente da China. Porque a China, as regiões autônomas são curiosas. Em cada região tem energia, elas são autossuficientes, tem comércio, tem indústria e assim por diante. E o chinês, é curioso isso, eu sou um chinês do Paraná, eu quero ir para São Paulo, eu não posso ir, não tem ir e vir. Eu tenho que ir na prefeitura pedir um visto para poder cruzar. Você imagina a China, vamos para Balneário Camboriú. Não dá. Então tem um autocontrole social, diferente da Índia, né? Que é um país curioso. Eu tive agora, faz uns 3 anos, no mercado de medicamento, que a Índia é o número 1 hoje em medicamento. O mercado farmacêutico tem milhares de indústrias. E a população da Índia vai passar da China, possivelmente em 20, 30 anos, porque não tem controle demográfico. Então a Índia passa a ser vai ser também grande economia global. E os indianos, o embaixador me dizia o seguinte, não, que a economia, ele falou, não, nós estamos voltando para onde a gente sempre teve. A Índia e a China, se pegar a história da economia, sempre estiveram entre as 4 maiores economias da história do mundo. Foi só apenas esses 100 anos aí da hegemonia americana que nós não estamos liderando, nós estamos voltando para o lugar que a gente sempre teve. Grandes mercados consumidores, economia avançando e agora podendo melhorar a vida das pessoas. E essa turma toda, quando melhora a vida, vai comer o quê? Proteína. Você vai comer proteína. Quem produz proteína no mundo? O Brasil. Quem produz muita proteína é o Paraná. Então, o Paraná, isso aqui eu brinco sempre, que nós vamos ser a nova Arábia Saudita. Água e proteína, que o mundo vai precisar para consumir. E tem, cara. Nós vamos ter 20 anos, 30 anos de ciclo muito favorável no nosso espaço no Paraná. E eu sempre digo, confio muito no potencial de negócio, olhando para a médio e longo prazo, que o Paraná tem nesse cenário global. Com certeza, cara. Com certeza. A gente levanta a mão separatista e vamos separar então. Dá dinheiro pro Nordeste, não. E é isso, né? O mundo está atento aos movimentos do Brasil, né? Porque o mundo precisa comer. Tem um movimento dos Estados Unidos que é contra esse avanço do Brasil na agropecuária, né? Porque é isso aí. O Farm Here, Forest Here, né? Isso aí. Forest There. Porque é o seguinte, os grandes países não querem ficar dependentes de si, nesse globalismo do qual eu comentei antes que eu era produto. Então há um movimento muito forte de nacionalismo, de defender os empregos, né? Defender os interesses locais e não depender de outros países. Uma visão completamente diferente da década de 90, 2000, que era vamos abrir, vamos conectar, vamos gerar riqueza. Né? Um exemplo aqui na Inglaterra, agora nas últimas eleições do Brexit, né? A saída da Inglaterra, optaram por sair. O Liverpool e Manchester são 2 cidades industriais, tradicionalmente industriais. Então tem o Partido dos Trabalhadores na Inglaterra é muito forte nesses redutos. Nunca o Partido Trabalhador perdia em Manchester e Liverpool. Na última eleição perdeu. Por quê? Porque os conservadores começaram a defender a tese assim, nós não queremos mais imigrante, eu quero defender o trabalho teu. Então mudou o meu medo, a minha insegurança fez mudar a minha corrente ideológica para preservar a minha trajetória. Esse movimento que aconteceu na Inglaterra, esse movimento que aconteceu nos Estados Unidos, América para os americanos, e com a pandemia acentuou essa nova realidade de não depender tanto da China como a indústria do mundo. As economias vão se modificar e esse eixo China, Rússia, agora uma nova dinâmica, arrastando também Brasil, Rússia, os BRICS, né? Muda todo o quadro econômico e de negócio para o futuro. O movimento está aí. Tá aí. E Brasilzão firme. Vamos pra cima. Né? Pra cima. O Brasil é maravilhoso, né?
Cara, pode falar. Não, isso aí eu ia comentar que talvez o que atrapalhe o Brasil seja a região tropical, né? Que daí você não tem tanta produtividade por uma questão mesmo geográfica, né? De ter mais doenças e a produtividade ser mais baixa. Mas é uma questão de mundial, né? Mas aí a pergunta é qual produtividade? Veja bem. Você pode pegar essa faixa do mundo que é tropical, né? A industrialização é menor. Não, mas veja bem, mas aí não significa que não tem menos negócios. Não, com certeza não. Então, né, não. Aí vai produzir, talvez a fábrica vai ficar aqui, mas pelo clima, né? Isso. Mas nós temos que utilizar outra indústria, outra produção que está lá. Perfeito. Do turismo, da economia Tecnologia. criativa, que nesse mundo moderno vai gerar mais valor. Perfeito. Do que no Brasil. Olha Taiwan, tem que indústria que tem lá, é só tecnologia, né? Então, sim, o turismo com segurança, isso gera bilhões de recursos que às vezes uma indústria não vai trazer. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Para ser bem claro. Do Paraná, nós estamos batendo recorde de empregos formais na nossa história. Nunca se empregou tanto, pós-pandemia. O Paraná está vendo o melhor ciclo de empregos formais da nossa história. Nós estamos quase chegando no pleno emprego, 6% desempregados, praticamente nada. Caramba, cara. O Paraná está voando, muita Por isso é indústria. difícil contratar gente e assim hoje. por diante. Deve ser. Quando chega um prefeito de cidade tal, Guto, eu quero montar um barracão industrial que eu preciso gerar emprego na minha cidade. Eu falei, então vamos olhar então. Abro a agência trabalhador do município. Mas peraí. Você está querendo montar empresa, está faltando 5 mil empregados na sua cidade. Tem 5 mil vagas abertas, você não precisa trazer empresa. Então, essa ideia de produzir, de criar um barracão para industrializar é uma questão que tem que ser modificada. Agora é o seguinte, se você investir no teu menino, com tecnologia, com formação, com programação, nós temos 9 mil vagas, 8 mil vagas abertas de programadores. Salário inicial de 5 a 10 conto. Então é o seguinte, em vez de gastar no barracão, pega uns 40 meninos teu, capacita, treina, porque as grandes empresas, a Google, as grandes empresas de tecnologia, eles não querem levar você, o menino ali de Palotina para Chicago, para São Paulo. Ele pode produzir em casa, ganhando em dólar e produzindo. E tem empresa, cérebro, é inteligência, né? Tem empresas atentas nisso, tem empresas de tecnologia pagando para a pessoa fazer um treinamento de programação. O Brasil tem um déficit de 30 mil programadores, o Paraná, 9 mil programadores. Não tem. Olha só, cara. Então, nós começamos um trabalho aqui na Secretaria de Educação também de programação para jovens e crianças, já preparando a escolinha para preparar para o mercado. Então, quando fala a lógica, né, o que nós somos bons no Brasil? Nós somos bons no agro. Vamos intensificar o agro, vamos produzir melhor com agro, com tecnologia. Indústria, nós somos bons? Nós temos áreas industriais maravilhosas. Agora, nós vamos pôr indústria na Amazônia? Não. Nós vamos pôr indústria em Piraquara, que está todo manancial? Não vamos. Não, mas o que nós vamos oferecer para a Piraquara? Turismo de ponta, de tecnologia, com serviço que pode gerar valor, né? Então a questão da produtividade é essa, né? Onde produz mais, o que produz mais é o que gera valor. Então a reflexão provocou boa, né? Porque boa, cara. a gente olha na Amazônia, é muito boa esse olhar, né? Sim. Sobre as diferenças. Sim, fomos até para a Amazônia. Não, vem cá, vamos ser sinceros. Eu sou nascido em Maringá, criado em Pato Branco. Maringá é uma delícia, calor, gostoso, né? Sim. Produz bem, uma cidade altamente produtiva, um dos melhores estados do Brasil para se ver, mas tem um clima pós-trabalho, calor que força as pessoas a conviverem mais. O clima interfere nas nossas relações humanas, sim, né? Com certeza. Então, assim, que outras vocações nós podemos encontrar com o clima impulsionando, não prejudicando, né? Top. Eu acho que tem muita coisa boa aí. Com certeza, com certeza. Cara, falando em coisa boa, obviamente tá animal e eu por mim ia longe aqui, mas... Na próxima traz cerveja, vinho, nós alongamos aí, né? Se estende aí. Mas a gente vai ter que chegar também, acho que os pendrive dos PI já tá cheio. Já tá cheio já, né? Mas vamos para seguir pro nosso encerramento aí, Guto. Queria que, se possível, você deixasse uma mensagem aí para todo aquele... empresária que arrisca sua pele por acreditar em um sonho. Que responsabilidade, hein, André? Porra, mano. Aí, ó. André, eu vejo sempre assim, é preciso olhar quem empreende já é um otimista por natureza, né? Mas tem o Suassuna que tem uma frase maravilhosa, falando, o pessimista é o chato, o otimista é um tolo. É melhor ser um realista esperançoso. Né? Eu acho que é isso, realidade esperançosa. Nós temos um país maravilhoso, com muito potencial. O Brasil ainda engatinha algumas ações. E a mensagem para o empreendedor é que ele continue com o mesmo princípio, não esmoreça, né? Sim. Que é de empreender, de gerar emprego, de ganhar dinheiro, de movimentar a economia, né? Apesar de todas as dificuldades, todos os percalços, o Brasil que é um país complexo, acho que é isso, é determinação, de fato, não perder esse desejo que é essa garra, né? Uma boa palavra,
que a garra que é o que define um empreendedor. Para empreender, o cara tem que ser raçudo mesmo, tem que ter muita garra, né? Tem que ter coragem. E eu acho que essa mensagem aí, vamos perder a garra, esperança, porque nós temos um país de muitas oportunidades. Show. Cara, obrigado pela participação, hein, cara. O papo foi bom demais, gostei muito. Top. Não, eu que agradeço, viu, Valdinei? Eu que gostei muito. Agradecer o convite de você, do André, foi um bate-papo bem legal. Fico muito honrado aqui participar com vocês, a turma toda da gravação aí, aguentando firmemente, né? Cara, tão bravo, esse cara e assim, por outro lado, a gente fica feliz em ver vocês aqui trazendo um formato diferente, que eu tenho certeza que informação, conhecimento de atores diferentes, né? Isso enriquece quem quer empreender. Isso é então um formato que é legal ter essa discussão de negócio, de business, do negócio em jogo num formato mais leve, mais realista, né? E ver o negócio de vocês também, né? Que segue essa mesma proposta. Aqui, quem está nos ouvindo aqui, o podcast, essa dinâmica, mas o negócio deles também, né? Sim, de simplificar, de facilitar, de traduzir esse mundo que assusta muitas vezes os empreendedores e que tem um potencial enorme. Então, eu agradeço vocês aí pela oportunidade. Nós estamos sempre aí conectados para o que daí vier. Com certeza. Obrigado, mais uma vez, cara, muito obrigado mesmo. Cara, agradeço mesmo. Pô, eu sei que o tempo hoje é um dos maiores ativos, né, que a gente tem, que você tem hoje. Você disponibilizar aqui o teu tempo para estar com a gente realmente é gratificante mesmo. Espero não, com certeza essa nossa conversa vai impactar as pessoas, né, que seja um ou dois, cumprimos nosso propósito. Se um já gostou, tá bom. Né? Eu já fui um impactado, né? Já acabou de mudar uma percepção a respeito de um cenário que eu tinha agora aqui. Tá, mas então, mais uma vez, gratidão. Júnior, Iberson, da ID7 Filmes, gratidão. ID7 Filmes, fazer um merchan aqui, ID7 Filmes, né? Dá um Google lá, ID7 Filmes. ID7 Filmes, os caras são bravos mesmo. Alex, mais uma vez, meu irmão, gratidão mesmo pela ponte aí, show de bola. E agradecer também a Move Negócios, né, que patrocina o Negócio em Jogo. E agradecer ao Alex, eu não agradeci o meu querido Alex aí, né, que me trouxe aqui. Top. Isso aí. Então, beleza, então, vamos pra frente. Guto, obrigado. Cara, sucesso aí, continue fazendo esse trabalho maravilhoso aí. Obrigado. Realmente renovando a política que realmente, precisa de um movimento como esse teu aí. Show, conta com a gente sempre, meu irmão. Tá bom, obrigado, valeu, gente.